Hoje nós vamos abordar um tema muito caro a todas as mulheres, as suas mamas, e como prevenir o câncer de mama sem cair numa grande enrascada, pior o molho do que o frango. Nós vamos falar sobre a mamografia, a grande mentira. Nós vamos falar sobre as propagandas enganosas às que as mulheres estão sendo submetidas em grande intensidade no Outubro Rosa. Vamos falar sobre qual é a verdade do rastreio mamográfico do câncer de mama. Vamos falar sobre duas grandes revisões, uma do Conselho Médico Suíço, outra da Cochrane, que demonstrou que a mamografia para nada servia. E nós vamos falar exatamente quais são esses dados. E vamos abordar também porque existem alguns trabalhos que tentam desmentir essas duas grandes revisões e outros contrários a mamografias, dizendo que o método é muito favorável para as mulheres. Por que é que a verdadeira face da mamografia tem sido ocultada das mulheres? Quais são os interesses ocultos que estão por trás disso? Quem está ganhando? Quem está perdendo com essa questão da mamografia? Por que ela erra tanto e por que a mulher não sabe que ela erra tanto? Todas essas questões vão ser abordadas agora. E, finalmente, vamos falar sobre a nossa campanha para abolir a mamografia aqui no Brasil. E, finalmente, nós vamos falar sobre a nossa campanha para abolir a mamografia, porque foi de uma forma inquestionável que nós chegamos à conclusão, e você chegará também, que a mamografia tem que ser abolida, para não prejudicar mais as mulheres do que ela já tem feito até hoje. O que é que dizem as campanhas sobre o rastreio mamográfico do câncer de mama? É tudo rosa, é tudo maravilha. Até a campanha na Inglaterra sobre o rastreio mamográfico, comemorando os resultados, entre aspas, maravilhosos, foi uma rosa, simbolizando a mulher na sua plenitude. Mentira! Tudo mentira, eles não informaram sobre os malefícios. Dizem que o rastreio mamográfico consegue detectar precocemente o câncer de mama e reduzir a mortalidade por câncer de mama. É falso. Eles dizem que o rastreio mamográfico reduz as mastectomias. É falso, pelo contrário, aumenta. Diz que quando você faz o diagnóstico extremamente precoce, você consegue fazer uma cirurgia mais conservadora, menos mutilante. É falso. Os malefícios da mamografia são chamados apenas de pequenos inconvenientes e não informam que a mamografia pode diagnosticar o câncer que não existe, pode também deixar de detectar aquele câncer que está presente na hora do rastreio e você fica toda confiante achando que foi rastreada suficientemente, que só o ano que vem você tem motivos para se preocupar. E é mentira, mais uma vez. Não avisam sobre os efeitos cumulativos da radiação, do risco de você desenvolver câncer em outros lugares em decorrência de tanta radiação que você recebeu ao longo dos anos para rastrear um câncer que a radiação está ajudando a provocar, não somente na mama, como nos órgãos adjacentes. Com tudo isso, você tem a falsa segurança. Isso que eles vendem. Quem está ganhando com isso? E quem está perdendo? Para mim está claríssimo que quem perde é a mulher. Bom, como que eles sustentam tantas mentiras, lançando mão de pesquisas erradas, que foram condenadas por sua ineficácia, por sua imprecisão científica por entidades muito sérias como a Cochrane? 0% das pesquisas são dos pesquisadores neutros que não têm conflitos de interesse e 100% das pesquisas que referendam a mamografia vêm de autores que estão ganhando com a mamografia, que têm conflitos de interesse
altíssimos e que manipulam os dados para que você pense que o resultado vai ser um e é outro completamente diferente. Vocês vão verificar, como neste slide aqui, da Associação Americana do Câncer, onde eles colocam uma mulher em torno dos seus 50 anos e com os dizeres: se você ainda não fez uma mamografia, precisará examinar mais do que suas mamas. O que dá a entender? O que está fazendo subliminarmente esta propaganda? Te induzindo a ter culpa, a se sentir responsável por aquilo que eventualmente não aconteceu. Mas ao falarem que você precisa examinar mais do que suas mamas, eles querem dizer que se você não faz a mamografia, provavelmente você já tem o câncer e esse câncer está espalhado por todas as partes. E você é a culpada porque você não fez a mamografia. As propagandas enganosas do Outubro Rosa, que de fato eu chamo de Outubro Negro, estão aqui, nesses dois slides. Aqui nós temos a Carol Castro e a Adriana Galisteu, achando que estão fazendo uma coisa maravilhosa em prol das mulheres, porque elas também foram enganadas, e dizendo, num cartaz no peito desnudo, que está cobrindo esse peito, quem tem peito ajuda. E, de fato, todas nós fomos enganadas. E a propaganda enganosa não está restrita ao Brasil, aos Estados Unidos, é a nível mundial. Aqui nós vemos o diretor da Cochrane da Dinamarca, Dr. Peter Colt, tapando o rosto com as duas mãos para não ver o absurdo que está sendo falado neste cartaz. Agora podemos detectar alguns cânceres mesmo antes de existirem, como se fosse possível uma máquina, qualquer uma, detectar uma coisa que não existe. Então esse é o máximo dos máximos dos absurdos. Esse slide nos foi cedido para a nossa aula pelo próprio Dr. Peter, que nos enviou uma coleção dos seus slides, alguns deles vamos mostrar. Qual é a verdade verdadeira sobre a mamografia? Todas as propagandas do Outubro Rosa podem ter certeza, são falsas, são enganosas de fato. Nada do que elas dizem é verdadeiro e jamais foi. A mamografia foi denunciada por entidades muito sérias, muito respeitadas pela ciência convencional, como é o caso do Conselho Médico Suíço e da Cochrane. E pede-se nessas duas entidades que a mamografia seja abolida. Não tem serventia nenhuma para a mulher e ainda por cima é maléfica. O outubro da mentira eu chamo Outubro Negro. Você está sendo enganada e não sabia. Você está sendo tapeada todos os dias, todos os instantes e não sabia. Por quê? Qual é a finalidade? Quem está ganhando com isso? Quem está perdendo com isso? E por que a mamografia não presta? Qual é o problema com a mamografia? Toda essa história muito triste de enganações e mentiras nós vamos destrinchar agora, porque você, mulher, é a grande vítima. A verdade que vamos lhes contar é libertadora. Vocês sabendo a verdade, vocês poderão tomar suas próprias decisões de forma consciente. Decidirão se continuam ou não fazendo esse método de rastreio. Afinal, quem é o Conselho Médico Suíço e a Cochrane que estão condenando a mamografia? Quem são esses indivíduos ou essas entidades? O Conselho Médico Suíço ele é constituído por um grupo de cientistas notáveis da Suíça, nomeados com a finalidade específica de nortear as políticas de saúde do governo suíço e dos convênios de saúde. A Cochrane é uma entidade sem fins lucrativos que foi fundada na década de 90 na Inglaterra, cuja finalidade é validar a qualidade, a assertividade científica das pesquisas no diagnóstico, prevenção e tratamento
apenas na medicina. Outras áreas do conhecimento ela não se miscui. O fato de abordar na medicina é justamente a importância da gente saber o que presta e o que não presta, dos inúmeros trabalhos que são veiculados nos journals e revistas médicas. Essa entidade conta hoje com mais ou menos 35 mil pesquisadores disseminados pelo mundo inteiro que revisam, de acordo com a metodologia do manual da Cochrane, todos os estudos relevantes de importância para a medicina. E ela fez, desde 2000, várias revisões da literatura sobre a mamografia. A última delas atualizada em 2015, e o chefe da Cochrane, da Dinamarca, Dr. Peter Koch, é um dos principais responsáveis por fazer grande parte dessas revisões. E ele é denominado de cientista blue chips pela mídia da Europa, vamos dizer, em paralelo com aquelas ações de altíssimo valor da Bolsa de Valores, que nunca perdem o capital, que sempre se valorizam a longo prazo, que são extremamente sólidas. Então ele seria um cientista de peso sólido, de grande conhecimento e respeitado em toda a comunidade científica. E ele é responsável pela revisão, junto com outros pesquisadores da Cochrane, da maioria dos trabalhos que condenaram a mamografia. E inclusive nos enviou seus slides pessoais para a nossa aula de hoje. E ele pede a abolição da mamografia, clama por isso. E nós estamos endossando o seu clamor, pedindo a abolição da mamografia também aqui no Brasil. Porque o Conselho Médico Suíço, em 2014, pediu à Suíça que abolisse a mamografia. O parecer desse conselho foi divulgado em fevereiro de 2014, que eu chamo de fevereiro negro da mamografia, onde eles recomendaram a abolição do método por 2 motivos fundamentais. O primeiro deles, não conseguiu reduzir a mortalidade por câncer de mama. E o segundo motivo é que causou inúmeros prejuízos para a mulher, como cirurgias desnecessárias, mutilações, estresse psicológicos, mastectomias, tudo isso desnecessários, além de tratamentos extremamente agressivos que abreviaram a sobrevida da mulher, como rádio e quimioterapia. Um programa de saúde pública que claramente produz mais malefícios do que benefícios não se justifica do ponto de vista médico. Esses são dizeres que o próprio Conselho Médico Suíço liberou junto com o seu parecer em 2014. Em consequência, em outubro de 2014, a Suíça aboliu a mamografia no seu país, tendo sido ela um dos primeiros países a terem adotado a mamografia após os resultados do famoso estudo TwoConte, que foi realizado na Suécia e do qual nós falaremos um pouco mais adiante. Bom, essa informação vocês hão de convir que é bem diferente do que está sendo passado a vocês no Outubro Negro todos os anos aqui no Brasil. Aliás, assustadoramente diferente da realidade. E a Suíça foi justamente o primeiro país a abolir a mamografia, mas outros países estão na iminência de realizar a abolição. E, no meio de tudo isso, o Brasil continua promovendo a mamografia. Foram 2 estudos extremamente importantes que fundamentaram ao Conselho Médico Suíço a recomendação para a abolição da mamografia na Suíça. O primeiro deles foi a revisão de 2013 de 10 séries com 600 mil mulheres, que foi realizada pela Cochrane, e onde eles constataram que não houve redução da mortalidade do câncer de mama quando as mulheres eram rastreadas, além de ter aumentado a quantidade de mastectomias desnecessárias.
O outro foi um estudo canadense que em 2014 tinha atingido 25 anos, com quase 90 mil mulheres participando, metade delas fazendo a mamografia e a palpação, e a outra metade apenas a palpação, que é considerado um método assim dos mais simples e elementares que se possa imaginar no rastreio do câncer de mama. Pois não é que os dois tiveram o mesmo resultado? Os dois não diminuíram a mortalidade por câncer de mama. E aquelas mulheres que tinham feito a mamografia passaram por mais cirurgias, porque tiveram mais falsos positivos, foram mutiladas, passaram por estresse, foram chamadas para novos exames, foram grandes prejuízos constatados ao se realizar a mamografia. Vamos ver lá para trás onde começou essa guerra da mamografia. Ela começou em 1999, quando o governo sueco fez a primeira grande avaliação do resultado do rastreio mamográfico nas mulheres de 50 a 69 anos que ele estava realizando há 15 anos. E eles constataram que não havia reduzido a mortalidade pelo câncer de mama. Apenas 0,8%, que isso não é significante. Qualquer oscilação menor que 5%, nesses casos, não é significante. E os estudos prévios que tinham sido realizados diziam que reduzia de 20% até 31% a mortalidade quando se realizava a mamografia. Então, a Cochrane, essa entidade extremamente respeitada, que sabe fazer tudo com muita metodologia científica, foi chamada, falou, olha, revisa essas 8 séries aqui, com 500 mil mulheres, porque nós estamos achando que algum erro foi cometido. Havia suspeita de falhas graves na metodologia científica, porque estava havendo muita discordância entre a realidade e a possibilidade. A possibilidade era aventada pelas séries. A realidade era o que estava se estimando de mortalidade na população da Suíça que estava sendo rastreada. E mais uma vez eles convocaram 2 super cientistas, os Blue Chips da Cochrane, que foram o Dr. Peter Ghost e o Dr. Ol Olsen, para fazer a revisão dessas séries. E qual foi a conclusão da Cochrane nesse estudo? Não há evidência confiável de que a mamografia consiga reduzir a mortalidade por câncer de mama. Confiável. O que eles quiseram dizer com isso? Que os trabalhos que alegavam redução da mortalidade foram descartados por ele devido à inacurácia da metodologia científica que havia sido aplicada e que eles não poderiam aceitar eles como referendo da mamografia, já que eles não prestavam, certo? O rastreamento mamográfico do câncer de mama não se justifica. Essa foi a conclusão do estudo. O trabalho teve um nome bem sugestivo. Is Screening for Breast Cancer with Mammography Justifiable? Publicado no Lancet em 2000. Quer dizer, é justificável o rastreio do câncer de mama pela mamografia? E eles concluem que não. Essa é a conclusão do estudo. Consequência, houve uma explosão, literalmente, da guerra da mamografia, os favoráveis e os contrários. A favor, nós tínhamos a série TwoCount, que tinha sido comandado por Laszlo Tobar, e contra a Cochrane, representada principalmente na figura do Dr. Peter Ghost. E em jogo, nós temos verdade científica, fama e dinheiro. Principalmente, gente, muito dinheiro. Sobre a série TwoCount, ela é a mais importante que referendou a mamografia. E ela relatou uma redução de mortalidade do câncer de mama pelo método em 31%, que é o máximo que já foi relatado em séries. E isso foi publicado em 1985. Só que, em 89, fazendo uma revisão,
posterior desses dados, Dr. Zhao e Dr. Ghost constataram que tinham desaparecido do início da série até sua publicação 750 mulheres. E eles começaram a rastrear nos arquivos de computadores da Suécia e constataram que 235 mulheres desses casos sumidos foram encontrados com câncer de mama, a maioria, um grande grupo morto, inclusive pelo câncer de mama. E o que eles fizeram? Adicionaram aqueles 235 casos sumidos àquela série original que dizia que reduzia 31% a mortalidade por câncer de mama e sumiu a vantagem. Simplesmente 0% de redução se você colocasse todos os casos devidamente rastreados, quando você eliminava os ajeitômetros da estatística, colocando as mulheres que de fato tiveram câncer como participantes da série, como de fato elas tinham sido. Então, conclusão, o estudo TwoCont foi fraudado. Por isso ele foi eliminado pela Cochrane como referendo para a mamografia. E até hoje, os radiologistas citam em todas as aulas, em todos os momentos, essa famosa série TwoCont para apoiar, para referendar a mamografia como método de rastreio do câncer de mama. E afinal, quem é esse Laszlo Tobar que comandou essa série mais importante sobre a mamografia na Suíça, a série TwoCont? Ele é um pesquisador húngaro, nem sueco ele era, e foi encarregado de comandar a mais importante série da Suécia, um assunto que requeriria um treinamento específico altamente complexo que ele não possuía. E 5 anos antes dele divulgar os resultados do estudo TwoCont, convenientemente ele foi até os Estados Unidos e adquiriu uma companhia, a Mammographic Education Inc., cuja finalidade era ensinar médicos radiologistas americanos a lerem e interpretarem a mamografia. E para isso, obrigatoriamente, o resultado da sua série teria que ser favorável à mamografia. E foi o que ele publicou. Tinha redução de 31% da mortalidade do câncer de mama e todo mundo foi atrás de aprender a mamografia. E ele ensinando mamografia para todos os médicos americanos, suecos, do mundo inteiro, na sua companhia do Arizona. Em 1999, seu imposto de renda na Suécia foi de 5 milhões de dólares, o que representava um aumento de 7 vezes em relação ao maior salário de médico na Suécia. Então, tinha estourado os seus parâmetros e ele nunca mesmo, jamais ele declarou que haviam conflitos de interesse entre ele publicar resultados que alegavam redução de 40% a 50% de mortalidade por câncer de mama com a sua escolinha de ensinar mamografia que estava faturando altíssimo. Laszlo Tobar nunca, jamais declarou que ele tinha conflitos de interesse entre o ensino da mamografia e as suas publicações que alegavam resultados de até 40% a 50% de redução da mortalidade que foram analisados pela Cochrane, pelo Dr. Peter Ghost, e constataram que ali existiam ajeitômetros estatísticos que foram considerados como erros além da imaginação, de tão errado que estava, e não relatou nenhum conflito de interesse. Então, o homem era realmente escuso na sua conduta científica. Vejam essa simulação que foi feita pela Cochrane, sob o comando do Dr. Peter, da loteria do rastreio mamográfico, onde ele fez uma simulação com os resultados disponíveis hoje do rastreio mamográfico, pressupondo um resultado ainda até mais favorável que de fato estamos tendo, ou seja, uma redução de 15% de mortalidade e um diagnóstico excessivo de 30%. Para cada 2.000 mulheres que foram rastreadas, nós tivemos talvez uma redução de mortalidade do câncer de mama. Entretanto, 9 mulheres
foram gravemente prejudicadas pelo diagnóstico falso de um câncer que elas não tinham. Então, 6 fizeram cirurgias de arrancar pedaços da mama desnecessariamente e 4 fizeram cirurgias de retirada total das mamas. Ou seja, dessas 2.000 mulheres rastreadas por 10 anos, nós tivemos talvez um benefício, mas certamente 9 malefícios foram causados. Valeu a pena? De jeito nenhum. Quais são as informações que deveriam estar sendo passadas para as mulheres? Esta verdade nua e crua que nós estamos comentando, que vamos falar ainda mais. E esclarecer que de cada 10 mulheres rastreadas, 9 são prejudicadas pela mamografia e uma talvez seja beneficiada. Uma talvez. E serão rotuladas essas prejudicadas que não têm câncer como cancerosas pelo resto das suas vidas. Vão passar por gravíssimos problemas psicológicos. Eu acho que as mulheres têm o direito de decidir se querem ou não fazer esse método que tem se mostrado tão daninho para a saúde e o bem-estar físico e psicológico da mulher. Mas a mulher que decide. Se ela quer fazer a mamografia, faça. Se ela não quer, não faça. Não tem que ser essa imposição, essa lavagem cerebral, esse outubro rosa que faz a mulher se sentir culpada se ela não estiver fazendo a mamografia. As propagandas enganosas que vitimizam a mulher não mencionam jamais os efeitos gravíssimos psicológicos a qual ela é submetida com um falso diagnóstico. De cada 3 cânceres que são diagnosticados pela mamografia, um é falso. Ou ele cresceria tão lento que no final de 100 anos não teria causado a morte da mulher por aquele câncer. E, pior, aumentou 4,4 vezes as mastectomias desnecessárias decorrentes do principal diagnóstico do falso câncer, que é o carcinoma ductal in situ, que tem nome de câncer, mas que não é câncer. Ele, infelizmente, se manifesta principalmente por múltiplas microcalcificações bilaterais e quando se retira um pedaço dessa mama, se constata essas células que parecem cancerosas, são feiosas e não são. Por quê? O acompanhamento dessas pacientes por 20 anos verificou que apenas 18% dessas células horríveis que pareciam câncer, de fato se tornam invasivas e se tornam câncer verdadeiro. E outras 82%, depois de 20 anos, não tinham evoluído para o estágio de câncer. Portanto, o carcinoma in situ não é câncer, ele é apenas um fator de risco para o câncer de mama. E a mulher viverá o resto da vida com medo do câncer de mama que ela não teve, não tem. E isso aumenta muito a probabilidade dela passar por estresse, desequilíbrios emocionais. Só no primeiro ano depois desse diagnóstico, aumenta em 16 vezes as taxas de suicídios. No segundo e terceiro ano, aumenta 7 vezes. Ou seja, a probabilidade de um malefício é 10 vezes maior do que aqueles benefícios relatados. A base racional para nós detectarmos e rastrearmos um câncer que é bastante frequente, como o câncer de mama, é extremamente simples. É detectar o câncer precocemente e reduzir a mortalidade daquele câncer. E diminuir dessa forma, porque o câncer vai estar muito pequenininho quando detectado, a necessidade de retirar a mama, de fazer a mastectomia. Porém, aí está o X da questão. Agora nós vamos começar a entender por que a mamografia não reduz a mortalidade do câncer de mama. É que o câncer de mama é uma doença complexa e problemas complexos raramente têm soluções simples. Isso são as frases de um dos pesquisadores da Cochrane. E por que a mamografia é tão ineficaz? A resposta é muito simples. É a biologia tumoral. O câncer de mama não é uma doença, mas muitas doenças. E quanto mais complexa é a patologia, menos nós temos condição
de resolver com uma simples atitude de rastreio. E as taxas de crescimento de um câncer de mama são muito variáveis. Elas podem ter uma duplicação do tamanho tumoral em 2 meses, isso é um tumor extremamente agressivo, ou 5 anos, que é um tumor devagarinho, quase parando, e pode inclusive parar. Ou seja, nós temos desde os tumores extremamente agressivos a tumores quase benignos, e que são ambos câncer de mama. E o tumor de crescimento rápido costuma ser de fundo genético. E o tumor de crescimento lento, em geral, é o câncer adquirido ao longo da vida pela mulher se expor a vários fatores cancerígenos enquanto ela está viva. Um exemplo, o cigarro, né? Pode acumular-se no tecido mamário, obesidade, né? É uma coisa que também agride a mama, porque produz muito estrógeno no tecido gorduroso. Então, o rastreio não consegue detectar aquele câncer agressivo, que é justamente o que precisava. Porque o câncer devagarinho, se o médico detectar na palpação, está muito bem, obrigado, não precisa do exame. O rastreio, ele detecta geralmente o câncer que no mínimo já tem uns 10 anos que está ali crescendo devagarinho, que é bem o câncer devagar, quase parando. O câncer da jovem, pelo contrário, é um câncer muito mais agressivo, ele cresce rápido e difícil de curar, ele solta raízes pelo corpo todo muito rápido. E nesse estudo de Anders e colaboradores, eles conseguiram demonstrar que no câncer da jovem, nós temos 367 conjuntos de genes expressos que fazem com que o câncer de mama tenha um crescimento extremamente rápido, extremamente eficaz. Eles trabalham quase de forma sinérgica e concomitante para espalhar, para crescer, para matar realmente o seu portador. Nenhum desses conjuntos de genes são encontrados em mulheres idosas que têm câncer de mama. E a idade, no momento do diagnóstico, passa a ser a variável mais importante quando nós vamos estimar a chance de sobrevida de uma jovem com câncer de mama. Quanto mais jovem ela adquirir o câncer, maior a probabilidade terá de falecer daquele câncer. Realmente, a mamografia é incapaz de detectar o câncer de mama da jovem, na grande maioria dos casos, porque elas têm mamas densas, impenetráveis para o feixe da mamografia. E se sabe de longa data que as mamas densas são inadequadas para a mamografia. E até 81% dessas mamas muito densas, a mamografia não consegue detectar o câncer quando presente. E quanto mais densa for a mama, maior é o risco dessa mulher vir a ter o câncer. E a mama densa tem de 4 a 6 vezes maior risco de vir a ter câncer do que uma mama gordurosa. E mais ou menos metade da população tem mamas densas até depois da menopausa. E elas precisam necessariamente de outro método de rastreio que seja 100% inócuo, porque vamos começar a rastrear essas pacientes desde jovenzinha, desde os 25 anos. Há muito poucos casos de câncer de mama entre as mulheres jovens, embora isso pareça que está aumentando. Entretanto, sempre esses cânceres são muito graves e importantíssimos. Muitos deles têm fundo genético e essas mulheres não poderiam receber nenhuma mamografia, porque a mamografia vai aumentar a chance delas terem um câncer antes dos 40 anos. Vamos aprofundar um pouco essa questão da mamografia ser contraindicada porque gera o câncer. É de fato assim. A mamografia é cancerígena e ela vai ser mais cancerígena ainda na jovem. Ela é capaz de provocar câncer, isso que quer dizer a palavra cancerígena, né? Quanto mais jovem for a mulher submetida à mamografia, maior é o risco dela desenvolver o câncer. O câncer se desenvolve sob o efeito da radiação de 2 formas fundamentais.
Primeiro, porque ela induz uma modificação na célula, nos cromossomos das células, nos genes, que vão propiciar, depois de várias modificações que a gente chama de mutações, o aparecimento do câncer. Esse é o conhecimento antigo que nós já temos de muitas décadas. Entretanto, pesquisadores de Harvard descreveram mais recentemente que a radiação modifica o microambiente celular da mama que foi submetida à mamografia, e eles fazem com que o gene que nos defende do câncer, que vai lá e limpa o tumor à medida que ele vai se formando, seja bloqueado. Então tem dois efeitos que ocorrem concomitante. Um, facilita o surgimento do câncer. Dois, prejudica a ação do gene que iria combater a célula tumoral à medida que ela for surgindo. E isso facilita mais o surgimento do câncer, e a célula que é mais ativa na jovem, ela é mais propensa a malignizar. Os exames de rastreio, principalmente do câncer de mama, não podem ter radiação, porque ele vai ser repetido durante e ao longo de toda a vida da mulher. A partir dos 25 anos deveria ser, porque é a partir dessa data que nós precisamos de detectar o câncer precocemente e suficientemente para podermos salvar a vida daquela mulher. Mas ela vai irradiar a tireoide, provocando câncer de tireoide, vai irradiar a medula, propiciando o câncer linfático e outras áreas do organismo, cérebro, tudo isso mas principalmente a tireoide e o linfático são muito expostos. Uma mamografia, se for feito na jovem, antes dos 40 anos, e ela for portadora do câncer genético, ela terá 5 vezes maior risco de ter câncer antes dos 40 anos. Então, ela não pode fazer uma mamografia, quanto mais repeti-la inúmeras vezes. Para diminuirmos a mortalidade desse câncer da jovem, nós precisamos rastrear a partir dos 25 anos, mas com um método que não ocasione nenhum prejuízo à mama, não seja cancerígeno. E descobrir também tratamentos específicos focados para esse grupo de mulheres, porque o câncer delas é mais bravo. Então, nós estamos aprendendo que um dos motivos pelos quais a mamografia não funciona é que nós não estamos lidando com uma doença, mas com várias doenças. E nós acabamos de focar a gravidade que é o câncer da jovem. Mas tem mais coisas que não te contaram. Você sabia que o diagnóstico excessivamente precoce do câncer de mama não é o ideal? Todo mundo fala, quanto menor você diagnosticar, vai ser mais curável. Não é assim? Não é assim. Acreditava-se que o câncer cresceria devagar e linearmente, um pouquinho cada dia, um pouquinho por mês, mais um pouquinho outro mês, e 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, um pouquinho de cada vez, significando que quanto mais velho ele fosse, maior ele seria, certo? Então veja qual era o raciocínio. Do carcinoma in situ ia partir para a fase invasiva, da fase invasiva para a fase invasiva terminal, com raízes para todo o tempo e vindo óbito. Mas a realidade é que as características do câncer que hoje nós consideramos foram definidas há mais de um século, e em casos gravíssimos, onde o paciente tinha morrido de câncer ou que estavam com a doença muito avançada e já com metástase em vários órgãos. E geralmente esses pacientes ou já estavam falecidos do câncer ou iriam falecer em consequência dele daí a pouco tempo. Então foi criada aquela associação. Quando nós temos essa célula que é cancerígena, nós vamos ter uma mortalidade associada, a doença é fatal e vai matar, o câncer mata. E toda célula cancerosa que for encontrada no nosso organismo vai ter potencial para nos matar. Toda célula cancerosa, portanto, deve ser eliminada.
Certo? Esse foi o raciocínio lógico e incorreto, porque as coisas não funcionam assim. É mentira quem raciocina e pensa dessa forma. A verdade é muito diferente, porque o câncer não é tão certinho, ele não cresce linearmente ao longo do tempo, um pouquinho de cada vez, e quanto maior ele é, mais velho ele é, e alguns estágios precoces de câncer nunca jamais vão progredir para a doença fatal ser causa de óbito desse paciente. Nós temos velhinhos de 90, de 100 anos que morrem, nós vamos olhar na sua próstata, o câncer está lá, quietinho, não saiu do lugar. Não matou, não foi isso que matou, foi o coraçãozinho que ficou fraco e que matou o velhinho. Então, a maioria dos mecanismos biológicos não são lineares e tão certinho. A biologia é meio caótica, por isso que ela é muito mais similar à teoria do caos, né? Alguns tumores são extremamente agressivos, em pouco tempo eles estão imensos. E o tempo de duplicação do tumor de mama, nós já lhes falamos, varia de 2 meses a 5 anos. Quer dizer, 2 meses o tumor está crescendo violentamente em pouquíssimo tempo. E é o agressivo, 5 anos é devagar, quase parando. Se nós temos uma mulher com 85 anos com um tumor que está duplicando a cada 5 anos, com certeza ela vai morrer com esse câncer, mas não vai morrer desse câncer. E será que existe cura espontânea para o câncer? Muitos médicos não tocam sequer nesse assunto para não criar as falsas expectativas. Mas a verdade é que existe sim. E essa cura espontânea ocorre com maior frequência nos estágios iniciais. Há genes que vão limpando as células tumorais que se formam diariamente no nosso organismo, impedindo que elas cresçam e se transformem em cânceres que vão colocar nossa vida em risco, em perigo. Não vamos confundir com o carcinoma ductal in situ, que hoje não é mais considerado um câncer inicial, mas simplesmente um fator de risco para o câncer de mama. Mas também foi descoberto, mais ou menos recentemente, um gene que é capaz como que habilitar e desabilitar o câncer, como quando a gente acende e apaga a luz. E isso daí foi descrito em ratos, mas humanos nós também temos genes específicos que combatem o câncer. A morte espontânea da célula tumoral, ela é o resultado da atuação desses genes e ela é mais frequente quanto maior é o tumor, porque quanto maior é o tumor, pode haver o colapso da irrigação sanguínea que vai para o tumor e ele necrosa e ele começa a diminuir de tamanho e pode até desaparecer 100%. Mais ou menos é calculado em vários estudos que 40% dos cânceres vão regredir espontaneamente se não forem tratados. Então, não é bom nós descobrirmos o tumor excessivamente cedo, quando ainda nosso organismo tem chance de combatê-lo, porque a cura desse câncer pode estar dentro de nós. Por que é que a mamografia continua negando as evidências fortíssimas contrárias ao método e aqui no Brasil, principalmente, ela segue firme e forte e com o apoio do governo, que já cedeu mamografia grátis? Eu gosto de resumir isso principalmente numa frase que é bíblica. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a mamografia, gente, movimenta bilhões de dólares. Só nos Estados Unidos, de 4 a 5 bilhões de dólares ao ano. Outras causas que mantêm a mamografia são fama e poder. Essas campanhas de mídia acentuadas no Outubro Rosa, promoções de governo, políticos que vieram nos seus currais eleitorais para salvar as mulheres do câncer de mama, doando equipamentos de mamografia, né? Promoção de entidades beneficentes que, vamos dizer, lançam mão da necessidade de comprar mamógrafos para fazer suas campanhas. E como é que todo esse povo está ocultando a verdade sobre a mamografia?
é às custas das propagandas enganosas, de publicações pseudocientíficas, muitas delas condenadíssimas pelas entidades sérias como a Cochrane, mentirosas de fato, autores com conflitos de interesses não declarados que publicam favoravelmente a mamografia e se apoiando mutuamente. Todos lucram, menos a mulher. A mulher é a vítima e nós estamos aqui fazendo papel para avisar a mulher sobre todos esses fatos. O lobby da mamografia, ele é muito forte, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ele é tão forte que em 2012, quando o Instituto Nacional do Câncer, logo depois daquela primeira publicação da Cochrane no Lancet, dizendo que a mamografia não se justificava, eles convocaram um painel de médicos, cientistas, estatísticos, cancerologistas, etc., para avaliar a mamografia, se ela prestava ou não prestava. E eles concluíram que não havia nenhuma evidência até o momento de que a mamografia diminuísse a mortalidade por câncer de mama. Mas, imediatamente, o lobby foi acionado e os senadores se revoltaram, falaram que aqueles cientistas loucos estavam querendo prejudicar as mulheres, quando era exatamente o contrário, né? E falaram, olha, ou vocês votam atrás no que disseram, ou então nós vamos cortar as verbas do Instituto Nacional do Câncer. Bom, diante disso, o diretor, assustado e necessitando do dinheiro para sua sobrevivência como instituto, desculpou-se pelas conclusões dos cientistas, que de fato não se desculparam. Seria um absurdo se eles tivessem desculpado, mas político faz qualquer coisa, né? E dessa maneira eles continuaram recebendo verba, as mulheres continuaram sendo bombardeadas pela mamografia e o Dr. Donald Berry, que estava participando desse painel, ele disse, é realmente uma enorme dificuldade questionar a indústria da mamografia, porque a mamografia traz pacientes, e atrás de paciente vem dinheiro, vem os procedimentos, vem as cirurgias, vem as biópsias, e tudo isso é muito dinheiro movimentado pela mamografia. Não pense que eles estão se preocupando com o diagnóstico falso positivo, não. A mulher é que está passando pelas mastectomias, pelas nodulectomias, por tudo isso, mas eles não estão nem um pouco preocupados com os danos medonhos que estão causando às mulheres por causa de correr atrás do dinheiro a todo custo. A indústria de rastreio, nós já dissemos, nos Estados Unidos movimenta de 3 a 4 bilhões de dólares. Só a Sociedade Americana de Câncer, ela gastou 20 milhões de dólares por ano para promover a mamografia. E é preciso realmente muita propaganda enganosa para conseguir ocultar a verdade sobre a mamografia. E aqui no Brasil ela continua com muita força, muito a favor da mídia. As brasileiras ignoram essas verdades que já estão sendo publicadas no exterior há 15 anos. Existem muitas barreiras que eu pessoalmente enfrentei para tentar divulgar esses dados para as mulheres nas mídias convencionais, para que elas soubessem. Eles falam que vão publicar e não publicam. Falam que, que interessante essa matéria e não publica. Essa é a realidade. Só se publica as campanhas pró-mamografia, as enganosas. O lado B da mamografia, que é essa verdade que nós estamos mostrando para vocês, não se consegue publicar, porque o rastreio é muito lucrativo. Todos saem ganhando, exceto a mulher. Urgente que a gente consiga abolir a mamografia no nosso país. E para isso, eu convoco vocês a assinar o nosso abaixo assinado eletrônico, que está no nosso portal lucycare.com. Entrem lá e vocês vão ver de cara o nosso abaixo assinado eletrônico do Avaz. A mamografia no SUS está liberada geral, faz quem quer, não precisa nem de pedido médico se a mulher tem mais de 50 anos. E só em 2014 foram movimentados em torno de 2.017 milhões de reais. Quer dizer, falta dinheiro para a saúde e nós estamos criando doenças com a mamografia.
Vejo essa testemunha de uma paciente no Sunday Times em 2009, quando começou-se a grande divulgação no exterior sobre os efeitos maléficos da mamografia, o que ainda não aconteceu no Brasil. Ela diz: eu esperava ser classificada como um sucesso do rastreio mamográfico, mas toda a minha experiência pessoal me diz ao contrário. O rastreamento me causou muitos danos consideráveis e permanentes. 2 grandes incisões, uma mutilação parcial das minhas mamas, ou seja, uma mastectomia, uma reconstrução mamária, 5 semanas de radioterapia, infecção crônica no local, 4 surtos de infecção generalizada bacteriana na região da pele e da gordura da mama, várias anestesias gerais e mais de 1 ano sem trabalhar. E aqui nós pegamos o testemunho da RC de Resende. Ela me pediu para não divulgar o seu nome, porque ela está tendo dificuldades com os seus médicos se ela tomar uma posição mais radical. Ela tem 46 anos, é professora de ginástica, fez muitas mamografias desde os 22 anos, super contraindicado, devido a fibroadenomas que não foram diagnosticados pela mamografia, mas pela palpação. Submeteu-se a várias cirurgias para retiradas desses fibroadenomas, que são lesões benignas, e mais recentemente detectaram carcinoma in situ, que não é câncer, e por conta disso fizeram uma mastectomia, tiraram seu mamilo, colocaram uma prótese de silicone, necrosou o seu mamilo, seu corpo ficou todo mutilado e ele é o seu objeto de trabalho porque ela é uma professora de ginástica. Ficou muito prejudicada, tanto física quanto psicologicamente, e agora descobriu nos nossos vídeos que nem câncer ela tinha, né? Que havia feito uma mastectomia desnecessária e quer colaborar com a nossa campanha em prol da abolição da mamografia no país. E eles não aceitam na sua terra realizar apenas a ultrassonografia como ela solicita. Eles exigem que a mamografia seja realizada concomitantemente. A esta senhora, Hazel Thornton, ela faz campanha para a abolição da mamografia na Inglaterra há 19 anos, porque ela passou pelo engano da mamografia de que diagnosticou o falso câncer, o carcinoma in situ. Por conta disso, tiraram um pedaço da sua mama, lhe prescreveram tratamentos muito prejudiciais e ela resolveu suspender todos esses tratamentos por conta própria, não teve mais nada em 19 anos e faz a campanha ativa contra o rastreio mamográfico. E são suas palavras: aqueles que apresentam evidências mentirosas para apoiar suas opiniões acabarão desacreditados. Eu espero que esse momento chegue o mais rápido possível aqui no nosso país, porque realmente nós estamos precisando de repensar a conduta da mamografia. Repensando então a mamografia. Ela não consegue detectar o câncer nas mulheres jovens de alto risco. Se ela não consegue detectar metade dos cânceres que estão presentes na mama quando elas são rastreadas, e esses cânceres vão surgir no intervalo entre um exame e outro, são denominados de câncer de intervalo, muito mais graves, e por isso essa metade que o câncer não foi detectado durante o rastreio e que vão surgir antes do próximo, essas mulheres geralmente já vêm com metástases na axila, algumas vezes no pulmão, nos ossos, quando ele é descoberto, e tem um risco muito maior de falecer em consequência desse câncer. Se não diminuiu nunca o câncer de intervalo e esse câncer avançado, que é acima de 2 centímetros, se 1 de cada 3 cânceres que são detectados pela mamografia não existe, é um falso positivo. Se as mulheres passam, em consequência da mamografia, por muitos exames, biópsias e cirurgias desnecessárias, se aumentou em 36% as mastectomias do câncer invasivo, do câncer jamais avançado.
se aumentou 422%, mais de 4 vezes. As mastectomias do câncer que não existe, que é o carcinoma in situ. Se metade das mulheres sem câncer desse grupo de carcinoma in situ passam por rádio e quimioterapia desnecessárias, reduzindo sua expectativa de vida no futuro, aumentando as chances de virem a ter câncer de pulmão e morrerem de um ataque cardíaco, dobrando a probabilidade desses eventos e de morrerem mais precocemente. Isso porque elas não tinham câncer e não precisavam desse tratamento. Se não consegue a mamografia diminuir a mortalidade por câncer de mama, se ela é cancerígena, se ela é muito dolorosa, nós não podemos continuar com a mamografia. Que método nós podemos lançar mão para aboli-la? O que existe atualmente é o conhecimento do exame ideal, que seria detectar com menos de 1 centímetro, ou no máximo com 1 centímetro, quando ele ainda não soltou raízes e é curável, mas já é invasivo, porque se for mais que isso, as chances de curas diminuem bastante. Tem que ser um exame 100% inócuo, que não vai causar nenhum dano às nossas células, não vai causar câncer de tireoide, câncer de linfático, porque ele vai ter que ser repetido periodicamente desde os 25 anos. Não pode ser cancerígeno, portanto, não pode usar a radiação ionizante que a mamografia utiliza, não pode deixar contraste residual no corpo, que ele é acumulativo, e o mínimo diagnóstico excessivo sem causar tratamentos exagerados, disponível indolor e aceito pelo paciente com mínima dependência do operador. Esse é o exame ideal. Agora vamos ver. Os exames que existem hoje em dia são mamografia, que vocês já viram que nós detonamos, a palpação realizada pelo médico, a ressonância magnética, a termografia, ultrassonografia, Doppler e elastografia, e o método tríplice, que é a junção da ultrassonografia com Doppler e elastografia. Eu não vou abordar os métodos para rastreio do câncer de mama na aula de hoje. Isso vai ser objeto de uma outra aula, vocês procurem entrar no nosso site e rastrear essa aula que está lá, porque não há tempo hábil para nós abordarmos tudo isso, e o que nos foi solicitado foi para falar contra os efeitos da mamografia, no sentido de aboli-lo. O que esperamos das mulheres? Que saibam a ineficácia e malefícios da mamografia, que façam elas se continuarem desejando, que não sejam alvo de oportunismo político e financeiro, que ativamente esclareçam outras mulheres para que elas não caiam na esparrela da mamografia e assinem nosso abaixo-assinado entrando no portal luciquer.com. Esse aviso, por favor, assine. Conclusões. A mamografia é um dos maiores fiascos da ciência na área da saúde. Os cientistas inescrupulosos que validaram a mamografia adulteraram dados científicos e sabiam que estavam adulterando. Não é que eles eram incompetentes e erraram, não. Eles sabiam o que estavam fazendo e visando benefícios pessoais, dinheiro e fama. Ineficácia e malefícios da mamografia foram ocultados de todas as mulheres. A recomendação da Cochrane, do Conselho Médico Suíço, é visando a abolição do método. Resta lutarmos para abolirmos a mamografia aqui no Brasil e buscarmos um método alternativo para ela. Vamos achar um método que esteja de acordo com as posses e com vamos dizer, a rigidez, com a integridade física das mulheres, que não colocamos em risco os seus genes, ativando os genes que induzem ao câncer e bloqueando aqueles que nos defendem do câncer, que hoje é isso que a mamografia realiza. Vamos buscar um bom método alternativo. Eu deixo aqui meu convite para que vocês venham e assistam essa aula onde falamos e descrevemos todos os métodos alternativos à mamografia. E
finalmente, eu reitero a necessidade de vocês assinarem o abaixo-assinado eletrônico AVAS, que nós temos no nosso site, portalluciquer.com, por favor, porque é extremamente importante que a gente consiga fazer um movimento em prol das mulheres e contra a mamografia. Eu gostaria de agradecer a esse homem maravilhoso, Dr. Peter Coast, que deu toda a fundamentação científica principal que denunciou os malefícios da mamografia. Esse livro dele aqui, Mammographic Screen, True Lies and Controversies, é realmente maravilhoso e ele destrincha minuciosamente os bastidores da guerra da mamografia, mostrando quão suja é a atuação daqueles que visam apenas seus interesses pessoais de fama e dinheiro em detrimento da saúde da mulher. Eu sou a doutora Lucy Kerr, eu sou formada pela USP, meu CRM é 20.963, sou médica especialista em ultrassonografia por 4 especialidades, 2 brasileiras nacionais e 2 internacionais. Fiz minha especialização em ultrassonografia nos Estados Unidos com uma bolsa do CNPq, onde tive a oportunidade de aprender o protocolo completo do exame ultrassonográfico, aquele que é utilizado essencialmente para pesquisa, mas que nós utilizamos na nossa rotina diária. Atualmente eu desenvolvo pesquisas utilizando o método tríplice na área de tireoide, mama e fígado. E espero que o material que eu apresentei hoje nesta aula ajudem as mulheres a terem maior conhecimento sobre o que de fato representa a mamografia nas suas vidas e buscarem alternativas melhores para rastrear o câncer de mama, que sabemos que é a causa principal de mortalidade por câncer visceral entre as mulheres. Ele só fica abaixo do câncer de pele. E aqueles que quiserem se aprofundar sobre esse tema, convido-os a assistirem aulas que estão no nosso site, visando o público leigo de uma forma mais palatável e aprofundando, inclusive mostrando todo o embasamento científico, todas as referências, assim vocês poderão estar perfeitamente embasadas e cientes de toda essa trama criminosa científica que foi realizada contra as mulheres.